a nossa presença unida com ele foi um caminho que ele fez respeitando a liberdade do homem, respeitando esse processo. Por quê? Porque a liberdade foi um dom dado. E da mesma forma como o homem ele escolheu pelo mal, agora Deus quer que o homem entenda que ele deve escolher para o bem. Ele deve escolher o bem, que deve escolher a Deus. Então, o que acontece? Deus faz um plano de salvação para tentar mostrar para o homem, olha, mesmo que você tenha, assim, me colocado de lado de você, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha feito este mal, sabe, se afastado de mim, eu te perdoo e eu assim quero você perto de mim. Eu quero fazer de tudo para ter você comigo, unido comigo para sempre. Então o que acontece? Mas como sua natureza ela foi corrompida pelo pecado, eu preciso te salvar, eu preciso purificar a sua natureza humana para que você possa estar unido comigo. Então foi isso que Deus fez. Ele então acabou fazendo um plano de salvação para poder salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Porque com a vinda do próprio Deus na terra, ele iria se sacrificar, ele iria morrer na cruz, como ele fez, e assim o sacrifício de um Deus, do nosso Deus, né, do único Deus, é um sacrifício perfeito. É aquilo que pode e que conseguiu apagar nosso pecado. É aquilo que conseguiu perdoar a nossa dívida. Porque a gente tinha essa dívida do pecado de termos desobedecido lá com os primeiros pais, entende? Havia uma dívida aí que precisava ser perdoada para que o homem pudesse, tendo a sua natureza totalmente perdoada, purificada, limpa, ele pudesse então chegar um dia, depois de passar dessa vida, claro, pela morte, ele podia então nascer novamente aqui na Terra pelo perdão que o Senhor nos concedeu, que Jesus nos concedeu na cruz. Nós já temos a graça de podermos nos unir com Deus de modo muito grande, de modo que a nossa alma ela já reflete um pouco como vai ser a nossa união com Deus. Vocês sabiam que quando nossa, a nossa natureza ela recebe o batismo e o batismo vem apagar o pecado original, a nossa alma naquele momento ela é totalmente pura, limpa. E aí isso reflete uma grande união com Deus, do seu filho, que agora Deus nos fala assim, olha, vocês que são batizados, agora vocês são meus filhos, para estar unidos comigo. Eu sou o vosso pai, Deus vai falando. E aí a nossa alma ela se une a Deus dessa forma. Então, é preciso buscar essa purificação já aqui na terra para podermos chegar no céu com o coração totalmente purificados. Mas não foi fácil do povo entender essa necessidade, essa busca. Já desde o Antigo Testamento não foi fácil. Vocês acham que o povo lá que Deus estava preparando, vocês acham que eles compreenderam facilmente que, olha, é preciso a gente entender que vai vir o Salvador e quando ele vier, ele vai morrer na cruz por nós e ele vai nos dar a graça de estarmos unidos com Deus. Então, toda a graça que nós vamos receber vai ser ali por meio de Jesus e a partir disso nós vamos ter o céu aberto para nós, para podermos estar unidos com Deus. Não foi fácil. Eles não entenderam tão facilmente. Então, foi um processo que Deus foi fazendo. Por isso que o plano de salvação de Deus, ele tem o seu cume em Jesus Cristo. Vocês entendem quando eu falo de cume, né? Tem o seu ponto mais alto em Jesus Cristo, entende? Ali é onde que, quando ele nos salva, então ele une
une a gente ao céu. Eu estava lendo, fazendo minhas orações na liturgia das horas, eu estava lendo isso. Tem um texto lá que fala bem assim. Olha só que coisa interessante. Que quando Deus manda Jesus para a Terra, e Jesus é o próprio Deus, a gente sabe disso, né? Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Uhum. São três deuses, não são três deuses, né? É um só Deus em três pessoas. E a gente tem que entender que isso é um mistério. É difícil compreender, mas a gente sabe que cada um tem uma missão, uma finalidade, né? Deus Pai tem a finalidade de criador, de criar, e Deus Filho tem a finalidade de salvador, de redentor. Então, ele veio, né? Deus veio na pessoa do Filho para poder salvá-lo. E aí o que acontece? Quando Jesus ele vem na Terra e ele prepara o caminho para morrer na cruz, olha só que interessante. Ele, quando ele encarna, olha só, ele assume a nossa natureza humana. A natureza antes, ela estava totalmente corrompida, né? Só que quando Deus assume a natureza, ele eleva a natureza humana. Só para vocês entenderem, a nossa natureza humana, ela é elevada ao céu, ela é dignificada, porque Deus desceu, se abaixou para assumir a nossa natureza humana. Então, ele tornou a nossa natureza digna, ele tornou a nossa natureza assim, agora falando assim, olha, a natureza, eu vim para a Terra, para assumir, para nascer na natureza humana, para que, vivendo a paixão, morrendo na cruz, eu pudesse ressuscitar e levar comigo a natureza humana ao céu. Quem é que abriu o céu para nós? Jesus, certo? Então, se ele abriu o céu para nós, ele foi o primeiro ser humano que entrou no céu, certo? Só que esse ser humano é Deus, então olha só. Deus assumiu a nossa natureza humana para falar assim, olha, é agora, eu vou levar todos comigo para o céu, porque eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todo mundo venha morar no céu. Eu quero que todo mundo esteja comigo no céu. Então, o que acontece? Eu vou pagar os pecados de vocês na cruz, vocês vão estar perdoados, livres dessa marca, desse pecado original, dessa desobediência, porque eu perdoo vocês e o meu sacrifício é um sacrifício de amor. Então, olha só, alguém foi pagar a nossa culpa, os nossos pecados na cruz, entende? E ele pagou como alguém, o criminoso muitas vezes não tem que pagar pelos seus crimes na prisão. Da mesma forma, para vocês entenderem, Jesus, ele se tornou, vamos dizer assim, entre aspas, esse criminoso, ele assumiu toda a nossa culpa, todo o nosso erro, e morreu por amor para nos salvar. E assim, quando ele morreu, ele ressuscitou, e ele ressuscitando, a sua natureza de ressuscitado é uma natureza gloriosa. Ele não era aquele mesmo homem Jesus que, que estava antes da sua morte e ressurreição. Agora ele é um homem ressuscitado. A sua natureza ela é gloriosa, entende? Então, assim, se a gente pudesse olhar para Jesus quando ele acabou de ressuscitar, nós iríamos ver o quê? Uma natureza, um corpo humano renovado, resplandecente de uma luz nova, maravilhosa, que é aquela natureza que a gente vai estar quando a gente ressuscitar lá no céu, entende? Então, Deus fez isso. Olha só, que coisa maravilhosa. Ele abriu o céu para nós e falou, olha, eu quero todo mundo lá. Agora, ele nos deu a graça de podermos ir para o céu. Ao morrer na cruz por nós, quando ele faz esse caminho, ele nos dá a graça de falar assim, olha, agora é com vocês. Vocês aceitam viver essa graça da ressurreição, um coração totalmente forte, purificado, para ir morar no céu, para estar unido comigo?
para não mais viver nesse pecado, para poder... Vocês aceitam? E aí nós devemos responder. Então, assim, eu acabei fazendo também um resumo do plano de salvação de Deus ao mundo. Giovana, está nos ouvindo? Está resolvendo alguma coisa? E depois, o terceiro tema, a gente falou sobre que Deus se comunica por etapas, né? Isso ficou muito claro para vocês, né? Quando eu falei, olha, Deus teve que fazer a coisa pedagogicamente. Ele foi devagarzinho e foi se revelando, sabe? E aí precisou dos patriarcas, que eram pessoas que estavam conduzindo o povo na fé, eram figuras importantes. Precisou também dos juízes, dos profetas, pessoas que estavam à frente do povo para mostrar o caminho ao povo, para eles não se desviarem do único Deus. Por quê? Porque naquele tempo tinha muitos deuses. Aí eles acabavam indo, se misturando com, assumindo outros deuses, esquecendo o único Deus verdadeiro. Entende? Então, a missão deste povo era manter o povo num caminho reto para poder receber a presença de Deus, para se manter fiel ao Senhor, até o momento de eles receberem o Salvador, receberem a graça do Salvador. Então, imagina, Deus estava querendo, olha, esse povo ele tem que se manter fiel, por quê? Porque por meio desse povo aqui, eu vou estabelecer a minha fé, vai vir o meu Salvador, eu vou estabelecer a minha igreja também. Então, vai ser por meio desse povo. Agora, se esse povo vai para outros deuses, se esse povo resolve seguir outros caminhos, o que aconteceria? A gente não teria uma fé estruturada. A gente não teria o povo teria se dispersado, entende? Então, assim, por mais que aquele povo deu trabalho, Deus cuidou daquele povo, falou, olha, não, vocês vão dar trabalho, mas eu preciso cuidar e proteger vocês, eu preciso ter misericórdia com vocês e prepará-los para que vocês possam ser o povo que vai ser luz para todos os povos. Então, o povo de Israel foi esse escolhido para ser luz para todos, porque por meio dele, todo mundo ia entender que a salvação chegou para todos, não era só para Israel. Então, ele ia ser esse testemunho. Então, foi por isso. E hoje, nós somos chamados agora a refletir sobre a profissão de fé. O que a igreja crê? Giovana pode nos dar uma introdução, né? Eu vou fazer umas perguntas para a Giovana. Ela vai nos dar uma introdução desse tema. Não tem geral. Hora errada. Né, Giovana? O que nós vamos trabalhar nesse tema da profissão de fé, o que a igreja crê, né, esse credo? Assim, o que a gente vai ver durante todo esses pontos para a gente se aprofundar? Diz aí. Giovana. É o que, menina? É para eu falar? É. Eu não, sou. Eu não tenho ainda tanto conhecimento assim quanto vocês sobre isso, não. Mas Giovana, diga para nós o credo, o que a gente vai falar na nossa profissão de fé. Qual é o primeiro assunto que a gente vai tratar, Giovana? Nossa, deu uma travada aqui no que você falou, mas enfim, a nossa profissão de fé é aquele texto lindo e maravilhoso que a gente sempre reza, né, durante as missas, e é um marco principal, assim, eu acho, né, uma das coisas principais tanto do rito, assim, da missa, quanto de oração mesmo, nossa, né, porque é onde a gente a gente professa, e de fato a gente fala, a gente expõe tudo o que a gente acredita. Ou seja, dentro dessa oração,
a gente vai abordar, vocês vão ver, tudo basicamente do que envolve, né, a nossa fé. Então, assim, a profissão de fé, ela começa justamente falando de Deus, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, assim, é bem o que a gente já estava falando, né? Falar sobre Deus, sobre a forma como Deus se manifestou no mundo, né? Com a gente não, né? Com as pessoas lá de trás, desde Adão e Eva até os tempos de hoje. Então, quando a gente vai professar de fato a nossa fé, vocês vão ver durante a oração em si e também nos nossos encontros, é que ela é muito completa, muito bonita e, e é aquele tipo de oração, assim como todas as outras, mas eu acho que essa é uma das principais, que a gente precisa rezar com muita fé mesmo, né? Realmente não só falar por falar, a gente precisa, ao Uhum. rezar, ao professar a nossa fé, a gente precisa de fato acreditar em tudo que a gente está falando. Então, por isso que desde o nosso primeiro encontro, a gente fala com vocês acreditam? Vocês têm fé? Vocês acreditam? Para vocês é fato, vamos dizer assim, é uma coisa que vocês de fato acreditam que Deus criou, que Deus é o Criador, né? Criou o céu e a terra, enfim, todas as coisas que a gente vê, as que a gente não vê, enfim. Então, é muito importante que a gente aprenda essa oração e que veja o quanto, da mesma forma, uma percepção que eu tive agora, depois que a gente já estava conversando sobre a forma pedagógica, né, de Deus. Essa oração, ela também é meio pedagógica, assim, sabe? Fala muito do amplo, né, vamos dizer assim, do mais importante de tudo, que é acreditar em Deus, para todas as outras coisas que tem dentro da nossa igreja. Então, eu acho que ela é fundamental de ser estudada. Isso mesmo. Ela é o resumo da nossa fé, né? Assim, o credo, ele fala tudo sobre a nossa fé, mas é uma síntese de tudo aquilo que a gente crê, né? Sim. Então, assim, nós temos os símbolos de fé, para vocês conhecerem que se um dia vocês estiverem na missa e aí agora nós vamos rezar o símbolo niceno-constantinopolitano. Aí vocês vão falar assim, mas, nossa, eu nem sei o que é isso. E aí? Aí agora vocês vão falar assim, não, eu sei, olha, lá na catequese foi explicado. Então, o que são? Nós temos dois símbolos, né? E esses símbolos da fé é o que a gente chama de credo, que é a nossa profissão de fé. Por isso que a gente chama de símbolo, porque é aquilo que simboliza, que mostra toda a nossa fé. Beleza? Até aí, tranquilo. Então, olha só, é importante, então, a gente entender que existe o símbolo dos apóstolos, que é o primeiro, esse primeiro símbolo, né? Ele é chamado assim porque ele é um antigo símbolo batismal da Igreja de Roma, onde Pedro teve a sua sede. Então, o que acontece? Os apóstolos, eles organizaram nesse modo simbólico nessa profissão de fé toda a nossa fé. Então, tem o símbolo dos apóstolos, que é aquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, né? Este é o símbolo dos apóstolos. E nós temos também o chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Este símbolo, ele é fruto de concílios. Às vezes fala assim, mas Wellington, o que é o concílio? Olha, concílios na nossa igreja, quando você ouvir essa palavra concílio, são as reuniões que tiveram papais com vários bispos, né, cardeais, na época. Essas reuniões que tinham sacerdotes, reunia todo o clero lá, para tratar alguns assuntos da fé. Então, muitas vezes a igreja fez um grande concílio, uma grande reunião, assim, chamou todos para definir algumas questões que precisavam ser definidas, outras defendidas, porque tinham pessoas negando, contradizendo.
e etc. Então, assim, havia a necessidade de fazer essas reuniões. A nossa igreja planejou tudo isso, entenderam? Aí, em duas reuniões dessa grande, chamadas os concílios ecumênicos, porque ecumênicos porque também tinha a presença de várias outras entidades cristãs, as igrejas também ortodoxas, etc. Tinha vários irmãos assim que criam no cristianismo, né? Estavam ali, eram convidados, estavam presentes. E aí, o que acontece? Teve dois concílios, o de Nicéia e em Constantinopla. Isso são cidades ali na Ásia, só para vocês entenderem. Aí o que acontece? E dentro desses dois concílios surgiu então este novo credo, que é mais assim, ele é um pouco mais cheio. Depois a gente vai mandar para eles, né, Giovanni, aquela imagem que eu te mandei dos dois credos, né? Aí eles vão ter lá as imagens dos dois credos que tem lá a oração, para vocês saberem. Porque o outro é aquele mais completo, que o Niceno Constantinopolitano, ele é mais assim, mais cheio, mais completo, ele destaca mais, fala mais especificamente da nossa fé. Então, ele creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as Do céu coisas e da terra, e visíveis. das coisas visíveis e Isso, invisíveis. isso. Você está aí com ele aí, né? Não, não tô não, eu tô lembrando da missa. Eu tô lembrando Sim, da muito missa. bem, parabéns, Ju. Saudades. Então o que acontece? Este símbolo niceno-constantinopolitano, ele é um símbolo que é comum da Igreja do Oriente e à Igreja do Ocidente. É porque a gente não vai entrar aqui em todo o aspecto da história da Igreja, mas a gente teve uma divisão na Igreja do Oriente, do Ocidente, para vocês entenderem. Mas são a mesma Igreja católica, mas que estão unidas, mas que têm algumas diferenças. Vocês entendem? De doutrinas, etc. Mas isso é mais para vocês saberem. A gente vai andando um pouco mais rápido. O nosso credo, o símbolo dos apóstolos, ele é dividido em três. A primeira parte, a gente estuda as obras de Deus Pai e da criação. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Beleza? Depois, a segunda parte dele é dedicada à redenção de Cristo. Creio em Jesus Cristo, Seu único creio filho, em nosso Senhor Jesus Jesus. Cristo, eu estou até Creio esquecendo. em Jesus. Seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, fazendo sucumber dos Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e estou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio na Igreja Santa, Católica, Romana. Enfim, aí a terceira parte é creio no Espírito Santo. Então, olha só, o nosso credo é dividido em três. Isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Então, nós vamos estudar a gente vai, assim, se aprofundar nessa forma. Beleza. Eu vou fazendo algumas perguntas e, ao mesmo tempo, dando algumas respostas para vocês entenderem, que assim é mais fácil, né? Para a gente compreender. Primeiro, quando a gente fala, creio, o credo niceno, né, quando eu falar niceno, é o mesmo que eu estou falando niceno constantinopolitano. Eu não falar esse nome tão grande, constantinopolitano, aí eu vou falar credo niceno, que aí fica mais fácil. Então, o credo niceno, ele fala, eu creio em um só Deus. Olha, por que ele fala assim? Porque o nosso Deus é único. A nossa religião cristã, católica também, junto, que a sua raiz, ela parte da religião judaica, israelita, que é uma religião monoteísta. O que significa uma religião monoteísta? Que crê em um só Deus. Então, a nossa fé cristã católica, que tem essa raiz, essa base, ela é monoteísta. Quando vocês perguntarem ou alguém chegar assim acusando vocês
E aí, a sua religião, ela é politeísta? Aí, ou monoteísta? Aí você vai falar, nossa, eu nem sei. Não, você vai falar assim, não, nossa religião, ela é monoteísta. Eu sei. Por quê? Porque nós cremos em um só Deus. Entende? Aí, oh, você sabe. E aí você vai falar para eles assim também. E olha, a nossa religião não é politeísta, porque a gente não crê em vários deuses. Aí eles podem até jogar na nossa cara, falando assim, mas vocês creem em um Deus que é três, uma trindade? Onde já se viu? Então vocês são politeístas. Aí você vai falar, de jeito nenhum, nós somos monoteístas, porque nós cremos em um só Deus, que ele é três pessoas. Aí eles vão perguntar, mas como assim? Um Deus em três pessoas? Ele é três em um? Aí você vai falar assim, olha, é assim, é um mistério. Por quê? Porque Deus se manifesta assim. Quando a gente fala de três pessoas, elas são distintas entre si, e nas pessoas, elas não se confundem. E aí você não pode, se você um dia falar assim para eles, não, é só para você compreender melhor, quando a gente fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é o Filho é o Espírito é o Pai, eles todos assim se misturam. Não é assim. Calma lá, por isso que eu estou te falando. É um mistério, você pode estar cometendo uma heresia. Aí eu vou colocar a figurinha do padre Paulo Ricardo aqui, que diz, calma lá, herege. Então, você vai explicar o seguinte, que é um mistério e que as pessoas elas são distintas, elas não se confundem, mas é um só Deus. Por quê? Porque eles são comuns e eles são três pessoas porque a gente tem uma relação entre eles. Quando a gente fala em relação, que eles se relacionam na Trindade, então a gente consegue entender a distinção. O Pai gera o Filho é gerado. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é este amor entre o Pai e o Filho, entende? Então, assim, para você entender, são manifestações, são essas manifestações trinitárias. O Pai, ele cria, a ele é dada essa atribuição de Criador, ao Filho é atribuído a de Redentor, e ao Espírito, santificador, entende? Purificador, enfim. Deu para compreender aí que existe um mistério, que a nossa fé ela é baseada nesta sólida estrutura. Por mais que a gente não entenda e a gente possa ter várias dúvidas, é assim que é, sabe? A gente vai assimilando pela fé. E aí vocês falam assim, mas quem chegou a essa conclusão? Olha, os padres da igreja que tiveram revelação pelo Espírito Santo, entende? Os próprios apóstolos, a tradição apostólica, eles já entendiam dessa forma, eles já aos poucos, eles tinham essa compreensão dessa presença de Deus nessas formas, entende? Porque, olha só, quando Jesus veio, ele falou do Pai, não falou? Então, quando ele falava do Pai, ele não falava assim, ó, eu sou o Pai. Não, ele falava do Pai. Se ele está falando do Pai, ele é o Filho, certo? Então, e depois ele fala que vai enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Hoje nós estamos celebrando o quê? Pentecostes. De Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Então, Jesus falou assim, olha, eu vou enviar para vocês o Paráclito, o Espírito, quando eu for para o Pai. Então, o que acontece? É a presença de Deus na nossa vida constante. A gente se refere a Deus assim. Lá no Antigo Testamento, o povo tinha o Filho ainda? Não. Porque estava preparando para vir o Filho. Então, eles tinham quem? O Pai. Então, eles falavam com Deus. Então, Deus era este cuidadoso, tinha essa figura, né? Então, o que acontece? Aí veio o Filho. Então, aí o povo se comunicou com Deus Filho, porque Deus estava presente na terra andando ali.
né? Só que eles não sabiam, muitas vezes não conseguiam entender, muitas vezes, que Jesus era o Filho de Deus, certo? Mas quem é que professou que Jesus era o Filho de Deus? Os apóstolos professaram, certo? Pedro lá, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí, olha, aí Jesus vai falar para ele assim, Pedro, Pedro, não foi você, a sua carne humana, não foi sua inteligência que chegou a essa conclusão, mas foi o Espírito Santo, foi Deus que revelou e que colocou no seu coração para mostrar isso. Então, quer dizer, para mostrar que eles são distintos, você está entendendo? E aí depois, eles recebem o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo, que é enviado sobre eles, aí eles falam, nossa, então a promessa se cumpriu. Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo e nós o recebemos. E agora nós temos a certeza. Ele não nos abandonou. Veio agora a presença de Deus com o Espírito Santo. Entende? Vocês entendem que Deus ele nunca nos abandona? Ele sempre está presente. Ele quis se mostrar para a gente que a gente, olha, agora nós podemos falar com ele assim, sabendo quem ele é. Sabemos que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Ele quis nos tornar filhos. Então, Jesus veio e ele nos tornou filhos de Deus Pai. E como é que ele nos tornou filhos de Deus Pai? Como é que a gente se torna filho de Deus? Pelo batismo. Entende? É quando Deus assume a gente. Deus joga sobre nós o Espírito Santo e fala assim, olha, agora você está purificado, agora você está puro, agora você é meu filho. Entende? É isso. Vocês são batizados, não são? Uhum. Balança a cabeça aqui. Sim. Então, vocês são batizados, então vocês são filhos de Deus. Vocês têm que ter essa concepção. Sabe por quê? Porque Deus purificou vocês e falou assim, olha, que bom, agora não esqueçam nunca, vocês são meus filhos queridos, porque vocês agora estão mais perto de mim, porque vocês foram purificados, vocês estão perdoados, vocês estão com a alma agora preparada para estar mais perto de mim, mais unido a mim. Entende? E aí o que acontece? A gente pode chamar Deus de Pai, certo? Sim. E a gente não, o próprio Filho nos ensinou isso com o Pai Nosso. Quando vocês rezarem, rezem. Pai nosso que estais no céu. Quer dizer, é o nosso Pai. Entende? Então, mas nós podemos se comunicar com Jesus também, certo? Porque ele se afastou de nós? Não se afastou. Olha só que interessante. Ele falou, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como é que ele fez isso? Pela Eucaristia. Quando ele celebra lá a Eucaristia com os apóstolos, ele fala, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Quem é que continua fazendo isso? Quem é que continua elevando e fazendo isso em memória de mim? Isto é o meu corpo. Quem? Os padres, os bispos, os sacerdotes, os apóstolos fizeram isso, certo? Uhum. Então a igreja, ela continuou fazendo isso. E quando eles celebram, quem é que está presente ali naquele pão que agora está consagrado, que está elevado? Que ali desce a graça do Espírito Santo? Jesus. Então ali, na hóstia consagrada, nós temos a presença viva e real de Jesus, o Filho de Deus. Ali está o corpo de Cristo, mas olha só, não é só o corpo de Cristo, mas aí eles falam assim, então só está Jesus ali, o Deus Pai não está ali, e o Espírito Santo também não está ali, porque se ali ele falou assim, isto é o meu corpo, então é só o corpo de Jesus? Não, ali está Deus por inteiro, porque eles não se separam. Por mais que eles são distintos, eles estão, é um só Deus. Entende? Então, assim, quando Jesus foi para o Pai, eles estão unidos. Há uma unidade profunda, substancial. O Pai e o Filho. E é o Espírito Santo unidos. Então, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, você comunga. Então, quando você comunga, você mesmo que está me ouvindo, você recebe a presença de Deus por inteiro. Você recebe
Deus totalmente. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compreendes, muchacho, muchachas? Sim, Então, é isso. Quando a gente fala de Deus, a gente já está dando passo, assim. A gente vai dando passo e vamos progredindo na nossa fé. Alguma dúvida até aqui? Pode ser que vocês tenham mil perguntas aí, às vezes está guardando, falando assim, poxa, e isso? É que vocês vão pensando também. eu Júlia, tenho uma dúvida, na verdade, uma Giovana, curiosidade. ah, Eu tenho. Esse símbolo Nipo e Nico, não sei o que lá, esse de aí, por Vicente, que a gente reza ele em algumas celebrações e não em todas, só o credo, ou não só ele em todas? porque em algumas celebrações nós estamos celebrando alguns mistérios da nossa fé, certo? Sim, Por exemplo, quando tem a solenidade aí, até de Pentecostes. Por que a sim. gente reza? A gente reza ele na solenidade de Pentecostes. Por quê? Para a gente entender melhor e mais profundamente a nossa fé, para a gente poder, a gente reza ele porque esse credo nos ajuda ainda mais a fazer uma referência de modo maior ao mistério que estamos celebrando e podemos saber que, entendendo e compreendendo a nossa fé, olha, nós estamos afirmando aqui a nossa fé é assim. Quando a gente, a parte lá do credo, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, para deixar bem claro, olha, a nossa fé é assim. Por quê? Porque lá atrás teve muitas pessoas que negaram. Tem pessoas que negaram a presença do Espírito Santo. Quando vocês ouviram falar de herege demais surgiu antigamente. Sempre surgia alguém dizendo assim, a igreja falava, é assim. Aí não, às vezes a igreja nem falava. O herege surgia do nada, ele inteligentão, aí falava assim, nossa, eu acho que esse Espírito Santo aí, ó, ele, ele é de uma outra forma, sabe? Aí o que que acontece? A igreja, não vem falar coisa errada do Espírito Santo não, porque a verdade é essa, essa, essa. Aí a igreja afirmava, entende? Como era o Espírito Santo. Se não defendesse, o que, que iam fazer da nossa fé? Ah, Entende? Então, assim, tinha que defender. A igreja, sabiamente, entende? Defendeu a nossa fé. Então, respondi a sua pergunta. responder. Alguma outra pergunta? Não, quem não tiver, faz assim com a cabeça só para mim poder continuar. Então, assim, eita, o horário já está passando, mas eu vou tentar fechar um pouco essa primeira parte, assim. Já entendemos que o nosso Deus, ó, fazendo as perguntas aqui, sabemos que não existe outros deuses além de nosso Deus. Tá, isso aqui eu já falei, tá? Depois a gente vê essa outra questão aqui, mas na frente. Hum, beleza. Quando a gente fala que Deus é criador, criou o céu e a terra, é uma ação própria de Deus. Só Deus pode criar. Nós não criamos as coisas, primeiro. Porque Deus criou o céu e a terra, Deus criou as coisas do nada. Entende? Se alguém chegar para vocês falando assim, ah, não, sempre existiu a matéria, existiu uma matéria primeira que sempre existia no universo, e dela tudo se produziu. Essa pessoa que está dizendo isso, você pode dizer assim, cara, você conseguiu formular e você agora é um seguidor dos materialistas. Você fala para essa pessoa assim. Por quê? Porque a pessoa acredita que existiu sempre uma matéria, entende? E não é assim, entende? Deus criou do nada. Do nada ele deu a existência a todas as coisas. Ah, alguma pergunta? Quando a gente fala sobre essas questões filosóficas, sempre pode haver alguma pergunta. Eu fico até com medo de entrar nessas coisas por causa disso. Senão a gente não sai mais. Então, Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Só para vocês entenderem. Deus criou os anjos, entende?
Então, quando fala dessas coisas invisíveis. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, quando a gente fala assim, Deus é somente pai ou é mãe? Aí eu pergunto para vocês, qual é o sexo de Deus? Deus é Masculino? homem? Ele é homem, não é mulher? Ele... E aí? O que vocês acham sobre Mais um isso? mistério. Me responde, Karine. O que você acha sobre isso? Não sei. E você, Gabriel? Eu acho que é homem, porque, pelo que eu já li, sempre é colocado como masculino, né? O Deus e tal. Pois é, interessante a sua visão. Mas, e você, Júlio? O que você acha? Homem. Você acha que ele é homem? E você, Giovana? Não sei, não posso opinar. Olha, Deus não é homem nem mulher. Não se fala de sexo quando a gente vai falar assim, em Deus. Porque Deus é espírito. Essa é a questão, entende? Por mais que a gente, nos nossos termos de artigos, na nossa linguagem humana, a gente trata Deus, o Deus, assim, parece que ele é homem, né? E quando a gente eu sempre também pensava assim, na nossa mente, quando a gente se refere a Deus e a gente chama ele até de pai, por quê? A gente chama ele de pai porque a gente sempre sabe que Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque tem Jesus, então a gente sabe que é um Pai. Por quê? Essa é uma linguagem que nós temos. Olha, é difícil de explicar isso, mas para vocês entenderem. Para vocês entenderem que Deus, ele é Pai, porque ele é o Criador, né? Então, assim, essa onipotência de Deus, ela se dá nisso. Só que é interessante porque, assim, Jesus revelou a Deus como Pai, olha só. Mas é um modo de explicar. Não quer dizer que Deus seja um pai lá, sendo um homem, entende? Não quer dizer isso. Porque Deus, ele é espírito. E a própria palavra de Deus vai dizer isso. Isso está na Bíblia. Para vocês entenderem que aquilo que a gente está falando aqui não é o que a gente pensa ou que a gente simplesmente formulou aqui. Não. O que a gente está dizendo é aquilo que a própria Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela nos passa. Que Deus, ele é Espírito. Só para a gente entender. Então, se Deus, ele é Espírito, ele não tem, assim, simplesmente a forma humana de homem. A forma humana que ele tem é a figura de Jesus. Entende? Que Jesus, ele está lá no céu, na sua forma humana, porque ele nasceu na Terra, como homem, certo? Sim. Mas não quer dizer que Deus, ele é homem, porque assim, dizendo assim, Jesus, ele foi lá para o céu para mostrar que Deus totalmente é só homem. Não. Deus, ele não entra nessas categorias de homem e de mulher, para mostrar que ele também, ele supera tudo isso. Porque se a gente começa a pensar nisso, a gente acaba colocando Deus numa caixinha. E olha só, Deus é maior de tudo aquilo que a gente pode pensar. Já dizia Santo Anselmo. Tudo que a gente pode imaginar de Deus, Deus é mais daquilo que a gente pode imaginar. Então, não tem como a gente ficar aqui querendo desenhar Deus. Se a gente desenhar Deus, nós vamos desenhar na nossa visão humana, que é imperfeita. E a visão de Deus é perfeita. Se ela é perfeita, não tem como a gente ficar tentando definir a Deus. Entende? Deus é totalmente simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque se você for ver na filosofia, na lógica, quanto mais a situação é simples, mais ela é complexa. Mais ela, entende? Isso vai mostrando. Tudo dá pra gente entender. Então,
Deus, ele é mais do que um pai, mais do que uma mãe, do nosso modo humano, entende? Deus, ele age assim, ele tem um coração mais mãe do que as mães que a gente conhece. E ele é muito mais pai do que os pais que a gente conhece. Entende? Essa é a figura. Deus, ele age assim, ele é pleno amor. Então, tudo bem aí? Eu entrei nesse aspecto, fiz uma pergunta, mas eu não sei se permaneceu ainda problemáticas no pensamento de vocês, porque, assim, para mim, assim, é um pouco fácil compreender isso. Não é tão fácil. Mas a fé vai nos ajudando a entender. Beleza? Se tiver alguma coisa aí que esteja ainda pendente, a gente pode conversar ainda depois sobre isso. Beleza? Me procurem aí. Então, para finalizar, porque eu já estou atrasado, isso aqui vocês entenderam. A onipotência de Deus vocês entenderam. Deus é onipotente, que significa todo-poderoso. Entende? Seu poder é absoluto, é inigualável, é inimaginável. Beleza, então, depois a gente vai dando prosseguimento, a gente vai entrar depois em outros temas mais delicados. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a providência de Deus, pode surgir várias dúvidas, mas a gente vai prosseguindo. É porque hoje foi mais assim. Na próxima vez a gente vai ter mais tempo, vamos direto ao ponto, tá bom? Mas por hoje eu acho que deu pra gente captar muita coisa. A gente tem que ainda assimilar muita coisa. Alguma pergunta, alguma dúvida final que a gente possa ainda responder? Tudo bem. Então, Por Giovana, enquanto, não. Encerra para nós aí. Oi? Você pode encerrar para nós? Posso. Então, vamos rezar, né? Hoje de Pentecostes, né? Então, que a gente possa pedir a intercessão de Deus e a graça do Espírito Santo, que ele se faça presente no meio de nós, não só hoje, como em todos os dias, né? Que nos ajude, que a gente possa receber todos os dons que a gente precisa durante o nosso dia a dia e colocar em intenção todas as nossas famílias, todas as pessoas que estão necessitando agora de orações, que a gente possa colocar em oração também toda essa pandemia, né? Pedir pelo fim dela, que tudo se resolva logo, quanto antes, que as coisas possam melhorar. E também coloque em oração também as almas do purgatório. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedir para que Nossa Senhora passe à frente de tudo na nossa vida durante essa nova semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigada, lindos! Deus abençoe aí vocês. Olha, eu peço que vocês hoje tentem rezar mais a oração do Espírito Santo antes de dormir, fazer um... Sabe, porque hoje é um dia especial que nós celebramos a vinda do Espírito Santo, né? Então, busquem a oração
do Espírito Santo. A gente vai mandar depois também uma oração do Espírito Santo lá no grupo. Aí vocês rezem aquela oração, é importante. Tem um texto do Espírito Santo também, que é maravilhoso também, rapidinho. Isso, depois Giovana vai ensinar vocês o texto. Ensino. Sim. Tá certo? Então, assim, de verdade, a qualquer dúvida, pode entrar, perguntar pessoalmente, a gente pode ir conversando, porque o importante é a gente ir se ajudando a conhecer as coisas, né? Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês, mais uma vez, né? Eu sei que às vezes é meio cansativo, é meio chato, é meio pesado, né? Alguém só ficar falando, eu no lugar de vocês estaria chateado. Eu estaria. Talvez eu precise aprender mais a escutar eu pessoalmente, né? Assim, porque às vezes cansa. Passar uma hora ou às vezes mais ouvindo uma pessoa só falar, eu imagino. Enfim, mas estamos aí, tá bom? Mas obrigado mesmo. Um forte abraço para vocês. Eu estou rezando por vocês, vocês estão nas minhas orações também. Tá bom? Obrigada. Até Fiquem mais com vezes. Deus, gente. A gente vai se falando. Vou mandar lá no grupo as coisas. Amém. E qualquer coisa vocês falem, viu? Não se acanhem. Beijos. Fiquem Até com Deus. mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.